Olá pessoal, tudo bom? Paz seja convosco, sou a pastora Márcia de Andrade Alves, você está no canal do Ministério de Libertação Abnegar. Vamos começar uma série muito legal, vamos falar sobre a morte. É um tema muito bacana, eu gosto muito desse tema, particularmente. Dentre dos temas da teologia sistemática, é um dos temas que eu amo muito. E eu queria falar um pouquinho sobre a morte com você. Vamos fazer uma série. Você vai entender o que é a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Também você vai entender sobre o estado intermediário da alma, o que acontece depois que a pessoa morre. Então, assim, vamos dentro da palavra, dentro da teologia sistemática, estudar esse tema. Esse tema é muito legal, principalmente porque todos nós vamos ter que passar por esse momento difícil, que é a morte. Então, nós temos que saber o que vai acontecer com as nossas vidas após a morte. Você não tem curiosidade de saber o que vai acontecer? Eu tenho. Por isso, eu estudei profundamente sobre esse tema e eu gosto muito, tá bom? Então, vamos iniciar nossa conversa para lá de especial. Vamos lá. Essa palavra tanatologia, você já ouviu falar alguma vez dessa palavra? Essa palavra significa o estudo da morte. Deixa eu sair aqui para você acompanhar comigo. Dicionário. Estudo da morte, teoria acerca da morte, da sua natureza, dos seus sinais. Campo da medicina legal voltado para o estudo da morte e dos problemas médicos legais que são vinculados à teoria da morte. Mas antes de nós aprofundarmos assim nessa parte bíblica da morte, se eu queria dar essa definição de acordo com a medicina. Você já viu que do grego as palavras, vamos ver o que a medicina fala sobre isso. Olha só, definição geral. O que é morte para a medicina? Tem duas definições, geral e a patológica. Geral diz que é a cessação completa, tem um errinho aí, da vida, seguida da desorganização das estruturas orgânicas e celulares, com extinção das funções neuropsíquicas. Essa é a definição geral, mas tem uma definição patológica. Estado irreversível caracterizado pela abolição da consciência. Completo relaxamento muscular, ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Então, para a medicina, a mente parou de funcionar, relaxamento muscular e cessou os batimentos cardíacos, então cessou a vida, né? Simplesmente a pessoa não respira, não tem mais batimentos, nem emite mais ondas cerebrais. Então, essa é a definição da morte no campo da medicina. Ok, vamos prosseguir então. Então também existe na Bíblia a doutrina da morte. A palavra de Deus fala da doutrina da morte, que é um dos campos da teologia sistemática, que vai ser denominada como tanatologia, do grego thanatos, morte, do latim mortem. O que significa morrer? Morrer é a palavra, morrer é parar de viver. E não há definição mais simples do que esta. É isso, morrer, você para de viver. É quando você dá o seu último suspiro, você cessa seus batimentos, você apaga literalmente para esse mundo físico. É um momento difícil, é um momento que todo mundo vai ter que enfrentar, embora a gente ache que não vai chegar a nossa vez. Você vai para um velório, quando você vai para o enterro, você fica pensando, todo ser humano fica pensativo, não é? Você já teve a oportunidade de algum enterro, né? Velório, você fica pensativo, as pessoas ficam até mesmo com medo de falar alguma coisa mal contra o defunto. Parece que quando a pessoa morre, ela fica boazinha. Mas é porque dentro de cada ser humano tem esse medo, porque é uma coisa inevitável. Mas a Bíblia fala muito sobre a morte. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala sobre a morte, justamente para a gente aprender como você deve viver, o que você tem que fazer, para depois que você morrer, você ter um lugar de descanso, tá bom? Então, o que é morrer?
É parar de viver e não há definição mais simples. Em termos teológicos, é a separação entre o corpo, entre a alma e o espírito. Então, nós somos um ser triuno, composto de corpo, alma e espírito. E essas três partes, elas são integradas. E foi uma engenharia idealizada por Deus, para que funcione tudo. Então, quando você morre, separa-se tudo. Você não consegue mais entender nada pelos teus 5 sentidos, porque a gente sabe que Deus idealizou o homem da seguinte forma: o espírito do homem deveria se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Através dessa comunicação com o Espírito Santo de Deus, aí o nosso espírito fazia uma comunicação assertiva e sem erros à nossa alma. Depois a gente mandaria as informações aos nossos 5 sentidos. Essa era a ideia original de Deus, para que essas 3 partes do homem funcionasse sem nenhum defeito e que para a comunicação entre Deus e o homem fosse perfeita. Antes da queda de Adão e Eva, era assim que acontecia. O Espírito de Deus falava o espírito do homem, o espírito do homem falava a alma e depois os 5 sentidos. Adão tinha tanto consciência do mundo espiritual como do mundo físico. Após a queda, acontece o que? O processo inverso. E o homem morre espiritualmente, agora tudo passa a ser dominado pelos 5 sentidos que mandam informação para a alma. E aí o homem começa a desenvolver mecanismos de conhecimento muito falho, muito precário. Não era essa a ideia de Deus. Ok? Então vamos estudar os tipos de morte. Não vai dar para a gente ver tudo, mas eu quero tratar da morte física. Se der tempo, a gente vai tratar da morte espiritual. No próximo vídeo vamos falar da morte eterna. Vamos fazer uma série sobre a morte. Você vai saber tudo sobre a morte. Mas dá um like aí se você é novo no nosso canal. Seja bem-vindo. Mas já coloca um ok aí. Coloca que você gostou para impulsionar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir sobre esse tema. Que nunca teve estudo mais assim aprofundado sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Vamos lá? Então, a primeira morte que nós temos é a morte física. Na verdade, essa não é a primeira morte, mas vamos começar pela morte física para você entender melhor. E a Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso. Vamos lá em 2 Samuel 14:14, fala assim, ó, que teremos que morrer um dia. Olha, essa aqui é a coisa exata, né? É a certeza. A Bíblia já te dá a certeza que você vai morrer. Que nós, né? Eu digo, eu não vou morrer, eu vou ficar, eu sou a última da fila, tá? Essa é minha fé, tá bom? É minha fé. Na verdade, eu não vou morrer, vou ser arrebatada, tá bom? Já fique sabendo você, ok? Então lá, olha, 2 Samuel 14:14, assim, ó, que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Pelo amor de Deus, você já tentou colher uma água que espalha na terra? Não, é impossível. Você não consegue colher, se for na terra, a terra suga logo, né? Se for pelo menos num chão duro, dá pra gente ir, mas ainda é difícil. Então a Bíblia está falando que a morte é tão certa como se não se pode recolher a água que se espalha na terra. É tão certo, é tão convicto como essa situação, esse exemplo que Deus está dando. Mas Deus não tira a vida. Pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Esse versículo é muito profundo. O que Deus faz? Deus não tira a vida e ele diz que cria meios para que a pessoa que está longe da sua presença chegue até a presença dele, para que tenha uma vida que a gente vai falar depois. Para Deus não existe a morte, todos estão vivos. Depois eu vou explicar porque para Deus todos estão vivos, tá bom? Vamos caminhar aqui. Olha só. A morte física é a separação da alma do corpo que vem ao ser humano como castigo divino ao pecado. Para aqueles que estão em Cristo, a morte física perde sentido do castigo de pena, tornando-se meio de entrada para a vida eterna. Olha só. Vamos explicar essa frase que eu coloquei aqui. A morte, ela entrou no mundo como realmente uma pena, um castigo pelo pecado do homem. Quando Adão pecou, na verdade, Deus tinha idealizado o homem para ser eterno,
que ele não morresse. Então você sabe a história de Gênesis, que ele não podia desobedecer a Deus comendo daquela bendita árvore. Então ele, Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido. O que aconteceu? Morreram. Primeira morte é a morte espiritual. Eles morreram espiritualmente. Depois Deus deu essa sentença que eles também morreriam fisicamente. Então, essa primeira morte que nós estamos falando é a morte física. É o cessar do corpo humano, esse corpo material. Isso aqui vai se deteriorar, vai ser comido pela terra para os que são enterrados, porque são queimados, cremados será pelo fogo, e assim sucessivamente. Então, como nós estávamos falando, a pessoa que está em Cristo, a questão da morte em si, ela não é um castigo. Ao contrário, ela vai funcionar como uma porta de entrada para a vida eterna. Para a vida eterna. Então, para a pessoa que está em Cristo, não é o fim, não é um julgamento. Ao contrário, é uma promessa de vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Isso é muito importante para as pessoas que estão em Cristo. Por isso que Deus estava me incomodando de trazer esse tema, para que as pessoas realmente entendam o que acontece, por que elas devem permanecer no caminho, e quem não está no caminho deve entrar neste caminho. Porque esse é um assunto inerente a qualquer ser humano, inerente à natureza humana, porque todos nós vamos morrer. E depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então eu preciso saber o que acontece do outro lado. Também preciso interagir com esse momento que acontece aqui na Terra, que é a extinção da vida, a morte. As pessoas sofrem e não assimilam bem esse assunto, têm muito medo da morte. Mas aqui, para as pessoas que estão em Cristo, você não deve temer, porque, na verdade, vai ser a porta que você vai entrar para a vida eterna, para estar ao lado do teu Salvador e do teu Criador. Ok? Vamos caminhar aqui? Em Romanos 14:8 fala assim, ó: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aqui é uma chave para as pessoas que estão em Cristo. Então não importa se você vive, se você morre, você é do Senhor, você vive para o Senhor e você morre para o Senhor. Então, você que é cristão, quero te falar, chega de medo da morte. Chega de temer isso, porque tanto faz. Se você viver, você tem que viver para Cristo. Se eu morrer, tem que glorificar a Cristo. E a porta para encontrar com Cristo. Então, você não deve temer. Então, essas pessoas que temem, que estão dizendo que estão com Cristo, mas temem a morte, ou não conhecem a doutrina da morte, ou realmente não têm esperança do que vai acontecer com elas, ou elas têm medo de morrer e não receber a sua salvação, porque de alguma forma estão no caminho, mas não estão, digamos assim, alinhadas. Estão praticando coisas que não deveriam, então têm receio. É impressionante, eu atendo bastante pessoas a título de aconselhamento e também dentro do Ministério de Libertação. E a gente tem uma ficha que é preenchida e assim te pergunta: você tem certeza da sua salvação? Por incrível que pareça, 90% das pessoas dizem que não. Eu estou falando de crente velho na fé, não é novo convertido, gente que já tem experiência com Deus. E a gente pergunta: por que você não tem certeza da sua salvação? Aí vai dizer coisas pequenas: é porque eu estou pecando, porque eu tenho mágoa de não sei de quem, porque eu não confessei isso, porque eu ainda tenho esse vício. Então, a pessoa, ela não trata essas questões que impedem ela, mas a salvação, ela não entende que a salvação é pela graça do Senhor. E que obras não trazem a salvação. Porém, elas precisam mudar de vida. Elas não entendem que a salvação não vem por obras, mas elas precisam mudar de vida, largar o velho homem, abandonar os velhos costumes, os velhos hábitos, para não perder essa salvação. Porque eu não acredito na teoria que uma vez salvo para sempre. Acredito que
A salvação é pela graça, mas ela não é de graça, e que você precisa sim manter uma vida de santidade, de dedicação ao Senhor. Precisa obedecer os princípios da palavra de Deus para poder você ter direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ok? Segundo Timóteo fala assim: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Me explica, pastor, esse versículo eu não entendi. Esse versículo está falando que o Senhor Jesus, ele tornou inoperante a morte, essa morte espiritual, não é a morte física. É óbvio que o Senhor Jesus tem poder para ressuscitar um morto fisicamente, mas esse versículo fala que nós estávamos mortos espiritualmente por conta do pecado de Adão. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, todos que descendem de Adão, ou seja, toda a humanidade está morta em seus delitos. E o Senhor Jesus veio, através do seu sacrifício, tornou essa morte espiritual inoperante e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus faz com que você tenha essa vida espiritual que tanto foi comprada por um preço tão alto. Quando fala assim, você não morre mais, é porque você tem direito agora à vida eterna. Agora você tem direito à vida eterna. Então vamos lá. Após a morte física, o que acontece? O corpo é sepultado, no hebraico keber, que significa sepultura, túmulo, sepulcro. E depois de alguns dias terá se desfeito e se esvairá, pó ao pó literalmente. E não será mais achado depois de algum tempo. Não é isso que acontece? Quando você morre, é isso que acontece. O seu corpo vai ficando deteriorado pela terra. A Bíblia fala que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Então aqui, se o seu corpo físico, ele vai se dissolver no pó da terra. E você vai acabar, a Bíblia diz que você vai ser esquecido. As pessoas podem até chorar por você alguns meses, somente as pessoas mais íntimas que te amaram, como seus pais, um esposo, uma esposa. Essas pessoas, seus filhos, que tinham um amor, tinham uma convivência muito intensa com você, é possível que essas pessoas sofram por sua ausência por um bom tempo. Mas acredite, com o passar dos anos você será esquecido. Esse sofrimento, ninguém vai mais lembrar. Vão lembrar da sua imagem quando vê uma fotografia. A Bíblia fala que aqueles que morrem, eles caem no esquecimento. Depois não tem mais obras. O que você tem que fazer, faça ainda enquanto está vivo. Se tiver que perdoar alguém ou pedir perdão, faça agora. Se tiver que fazer uma faculdade, se formar como você sonha, que faça agora. Se tiver que ter filhos, faça agora. Se tiver vontade de criar um animal, crie agora. Faça as coisas que você gostaria de fazer dentro dos princípios da palavra, porque você não pode fazer qualquer coisa. Se você quiser fazer, a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso crescer, ter meus projetos, meus sonhos, sempre observando e estando alinhado com a palavra, para que eu também não receba consequências e por conta das consequências do pecado, eu venha ter uma vida infeliz, porque pecado atrai consequências. E também eu posso morrer fisicamente e espiritualmente por conta da prática do pecado. Então nós temos que observar princípios da palavra de Deus até para ter uma vida sossegada. Eu digo que a vida é um período muito curto. Todo mundo recebe um presente de Deus ao nascer. É o tempo. Não existe gente pobre, gente rica quando nasce. Deus dá a todo ser humano a moeda do tempo. Claro que tem uns que, de acordo com as suas práticas, com a forma que vive, com a forma que come, projeta a sua vida, essa moeda pode ser desvalorizada, perder tempo. Tem gente que perde muito tempo da vida, por exemplo, nas redes sociais. Só ficam
no WhatsApp, no Facebook, e para elas estão gastando tempo. Então não existe para Deus pessoas pobres e pessoas ricas. Ele dá a mesma moeda do tempo para todo mundo. Você vende tempo, você estuda, se forma e depois você vai vender o tempo. É a sua força de trabalho, a sua competência que você desenvolveu quando você se formou, a técnica. Aquilo que você aprendeu, você vende aquela mão de obra. Mão de obra é tempo, né? Capacidade técnica é tempo, tudo tem que estar em torno do tempo. E é muito curto, e o Senhor falou que abreviou os dias. Na época de Adão, o homem vivia 400, 300 anos. Hoje o tempo foi diminuindo porque o pecado está aumentando. E dentro da Bíblia fala que vai ter um fim. E o pecado está tão grande, esse fim está se estreitando, está funilando, Apocalipse está se concretizando e as pessoas estão morrendo mais cedo. Hoje os jovens morrem, muitos jovens, por droga, atropelamentos, e violência, tráfico de drogas, tiroteio. As pessoas praticam muito mal, as pessoas estão muito, digamos assim, praticando inimizades, as pessoas não se gostam, não se respeitam mais. Os casamentos são tudo de fachada, a teoria do copo descartável. Te uso, não quero mais, eu não gosto mais de você, tô aborrecida com seu mau humor, tchau. Você me sufoca, você me agride, ninguém tem paciência mais. Ou seja, as pessoas vivem, como diz Bauman, é um sociólogo polonês que estudou sobre a nossa sociedade, ele chama isso de modernidade líquida. É tudo muito fluido, não tem consistência, é tudo muito para agora, o micro-ondas para tudo, para a vida, para os relacionamentos, que as pessoas querem tudo pronto. Ninguém quer ter mais a obrigação de estudar a palavra, de mudar. As pessoas querem uma pregação que já te dê tudo. Aquelas pessoas andam atrás dos milagres, da cura, mas elas não querem mudança de vida, de comportamento. Elas querem somente os dons, os prodígios que Jesus pode fazer, mas não querem o endireitamento da vida. E o problema disso, de migrar para digamos assim, para sobremesa do corpo de Cristo, que esses dons são dons de sobremesa, dom de visão, de revelação, de cura, de sobremesa. O ministério de tratar o peixe, esse tipo de ministério aqui que é meu, é libertação, é ensinar a palavra nua e crua, confronto, né? São essas doutrinas que as pessoas não querem saber, porque confronta, porque fazem ela refletir. As pessoas querem uma mensagem para afagar o ego, e infelizmente eu não tenho esse comissionamento. Então, o meu comissionamento é mesmo para limpar o peixe. Peixe sujo, tem que limpar, tirar as escamas, a sujeira, o que está de errado, para poder limpar o corpo de Cristo para o dia do grande casamento. O meu comissionamento é para limpar o peixe, tirar o que está errado. Eu trabalho com o esgoto do corpo de Cristo. Libertação, ministério que trabalha com o esgoto do corpo de Cristo. Eu falo corpo de Cristo porque é um ministério para crente. É para os crentes que não são consertados, que tem que consertar. E eu trouxe estudo da morte para lembrar que a nossa vida é muito breve, que a gente não pode estar brincando de viver e nem brincando de servir a Deus. A gente tem que tomar ciência porque nós vamos morrer. E esse tempo é muito curto. E depois você vai para onde? Você vai apresentar o que para Deus? O que você fez aqui que você vai dizer, ó Senhor, eu fiz isso para você. O que você vai apresentar do outro lado? Então preste atenção. Depois de algum dia terá sido desfeito, você vai chegar ao pó. Então para que orgulho? Para que falar mal dos outros? Para que perseguir o ministério do irmão? Sabe, para que falar mal e fofocar? Para quê? Para que você está perdendo tempo com coisas que vão te levar para o inferno? Me explica. Procura santificação, porque você vai morrer. Eu estou falando aqui da morte física. Ela é concreta, ela é mais real. Se tem uma coisa que você tem que ter certeza, que eu te falo que é real, que é certeza, é que você vai morrer. Pode demorar uns dias ou alguns anos, mas você vai morrer. O que você tem deixado? Qual o teu legado que você tem deixado? De uma pessoa fofoqueira, de uma pessoa fraca, que não tem estrutura, medrosa, uma pessoa que só vivia doente, reclamona. O que você vai deixar? Que exemplo você vai deixar? Como que você se comporta como crente?
Eu estou falando agora para as pessoas que dizem que seguem Jesus. O que você tem feito? Tem continuado na vida mundana que você tinha antes de entregar a sua vida para Jesus? Você não mudou nada? Calma, presta atenção, a tua vida é curta. Ajeita enquanto tem tempo. Vem para Jesus enquanto é tempo, ok? Vamos lá. Ninguém pode adiar o dia da sua morte nem sem a permissão de Deus. Olha esse versículo aí, ó. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. E de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Vou ler de novo, é muito importante, ó. Ninguém tem poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. E de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Até as pessoas que praticam maldade vão receber maldade. Você não tem controle do dia da sua morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Não, então viva a sua vida como se fosse hoje. Ame quem você tem que amar, peça perdão para quem você tem que pedir perdão, conserte, restitua. Não deixe para depois. As pessoas gostam muito de uma palavrinha chamada procrastinação. Eu detesto procrastinação. Se eu tenho uma coisa para fazer, eu faço logo. Tem gente que adia tudo, deixa tudo para depois. Morre e não consegue fazer nada, não deixa legado de nada. Você vai morrer, você vai passar muito tempo sem fazer nada, porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo. Então faça. Não faça só uma coisa, faça várias coisas. Eu não entendo porque as pessoas só conseguem fazer uma coisa. Faça 2 faculdades, se você tem tempo, faça. Faça. Viva a sua vida intensamente. Fala da palavra de Deus, monta um canal no YouTube, faz alguma coisa. Simplesmente haja. Vai, você quer cantar? Canta. Você quer pregar? Prega. Você quer aprender a tocar um instrumento? Vai em frente, meu irmão. Vai. Quer construir sua casa? Constrói. Eu quero, mas não para de ter medo de enfrentar a vida. Problemas tem. Mas se você tiver medo, você nunca vai viver. Se Deus já confirmou, vai, meu irmão, vai na fé em Deus que vai dar certo. Mas não fica perdido na vida, se arrependendo por coisas que você queria fazer e não fez. Para de procrastinar. Tem problema para resolver? Resolve. Tem coisa para fazer? Faz logo. Resolve, se livra disso, vive a sua vida. Sua vida é muito pequena, é muito curta. É só o intervalo. Entendeu? É só um intervalo. Então eu quero que você fique bem ciente sobre a morte física. Jesus afirma que há muita vida após a morte. A gente vai estudar sobre isso. Pois a morte física não representa o fim. Representa o fim das atividades aqui nessa terra. Mas eu quero só te preparar quando a gente estudar sobre a morte, a vida após a morte, estado intermediário da alma, que você vai entender o que acontece depois. Eu estou falando biblicamente, que não é teoria de reencarnação. Não cremos, somos cristãos. O cristão não crê em reencarnação, não crê na comunicação entre mortos e vivos. Eu estou te dando um estudo baseado nas escrituras sagradas, do que a Bíblia diz. Você crê na Bíblia? Então pode acreditar nesse estudo. Eu estou te trazendo versículos que a Bíblia fala sobre a morte. A Bíblia diz que existe vida depois da morte, mas não existe volta das pessoas que morreram para a terra. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Isso é um engano de Satanás. Mas o pessoal que fala com o espírito do fulano que está falando, não é o espírito da pessoa. É o espírito de engano, de espírito demoníaco que faz essa artimanha para enganar as pessoas, para deixar as pessoas mais aprisionadas na depressão, no medo, no terror. Porque o que essa pessoa que morreu vai comunicar para te deixar mais doente, mais triste, com mais saudade? Isso faz bem para quem? Conversar com os mortos. Só engano, não tem como você ser feliz. Você fica preso a uma lembrança dolorida e você nunca sai desse luto. Isso é uma artimanha de Satanás para deixar as pessoas deprimidas, doentes, aprisionadas por espírito de engano. É isso que acontece. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Segundo a Bíblia Sagrada, cânon sagrado, que existe por milhões de anos e ninguém consegue
é distorcer o que a Bíblia fala. Né? É o livro que é mais vendido e que não entra em contradição. É a própria palavra de Deus, escrita, revelada, sagrada. A alma e o espírito do homem continuam plenamente vivos e conscientes, que é chamado o homem interior. Depois que a pessoa morre, não acaba a vida, segundo a Bíblia. O Senhor diz que Ele é Deus de mortos e de vivos. E o Senhor acha que Deus sempre, para Deus todos estão vivos, porque a morte é só uma etapa. E começa-se uma outra etapa, que é uma vida eterna. Depois dessa morte física, o homem não pode mais morrer. Ele diz, depois da morte segue-se o juízo. Está destinado ao homem morrer uma só vez. Tem algumas pessoas que ressuscitam, mas ainda continua dentro da esfera física. Continua sendo ainda uma morte, ok? Ele quando ressuscita, ele volta imediatamente para aquele estado, o estado terreno. Ele não usufrui com precisão e com granditude a vida espiritual. Você vê que a pessoa que ressuscita é minutos que ela consegue ver o mundo espiritual do outro lado e volta. Ela só consegue ver alguma coisa, um anjo, mas ela não sabe nada da vida espiritual. Não de como ela é na sua plenitude. Não existe uma pessoa que ficou 10 anos morto e voltou para contar a história. Você já ouviu falar? Ou é algumas horas, até mesmo minutos. Pouco tempo. A pessoa não conseguiu explicar o que está do outro lado. Geralmente as pessoas quando voltam ou foram no inferno, ou viram um anjo, uma aparição e relata só pontualmente aquilo. Não consegue explicar o que realmente a sua completude tem do outro lado. Porque é uma permissão de Deus. Você vai surtar. Não vai conseguir viver mais. Você vai viver atormentado lembrando do que aconteceu do outro lado. Então, a segunda palavra, a nossa vida não termina com a morte. Existe uma outra vida muito longa. Agora sim, não existe mais morte. É eterna. Esse outro lado é eterno, ok? Aqui, ó, tem alguns versículos que falam assim, ó, no Hades, onde estava sendo atormentado, o Hades, inferno, ele olhou para cima e viu Abraão. Isso aqui é a história do rico e do Lázaro, né? Quem conhece a palavra sabe. Era um mendigo que pedia esmola na casa desse rico. O rico dava festas e não dava nada para esse mendigo. Aí morre os dois. O mendigo vai para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso. E o Lázaro, que é o mendigo, vai para o seio de Abraão e esse rico vai para o inferno. E aí olha só que acontece uma conversação entre eles, mortos com mortos, não. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Abraão é o pai da fé, uma referência de um homem de Deus. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito neste fogo. O que esse versículo está falando? O que mostra isso? Que a vida não termina depois da morte. Existe aqui duas pessoas, uma está no paraíso, outra está no inferno, que é uma das áreas que a gente vai estudar, que acontece depois da morte. Existem alguns locais que a gente vai estudar com calma quando chegarmos no vídeo do estado intermediário da alma. Então o corpo físico se acaba, mas a alma ela fica lá eternamente, com consciência, conversação. E aqui existe dois lugares. O que a Bíblia está querendo provar com esses versículos? Que a morte não cessa a vida, ao contrário. Existe todo um mundo depois que você tem que prestar conta e para onde é que você vai, tá bom? Olha só, esse outro versículo. O que as suas mãos tiverem de fazer, o que eu tinha falado, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, chamada Seol também chamado de sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então você não consegue mais fazer obras depois que você morre e vai para o Seol, que é o lugar da sepultura. Então o que você tem que fazer, faça agora, faça hoje, faça já e faça dentro dos princípios de Deus, para que você seja uma pessoa próspera e abençoada nessa terra. Porque depois que você morrer, você não vai poder fazer coisa alguma. Você vai cair no esquecimento. Ok? Então esse primeiro vídeo foi só para você aprender sobre a morte física. E fica aqui
a dica da pastora. Olha, vem para Jesus, porque o Senhor Jesus, ele pode te dar a vida eterna. Você vai aprender depois na próxima aula sobre a morte espiritual e você vai ver que não é só morte física que acontece na nossa vida, mas sim morte espiritual. Fica ligado no próximo vídeo para que você consiga entender e tenha um estudo completo sobre a morte, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, dá um ok aí que você gostou, compartilha esse vídeo com alguém e Deus te abençoe. Até mais!